Oi, gente! O nosso assunto de hoje, depois de muitos pedidos, são as famosas regressões que o sono passa no primeiro ano de idade. Vem comigo! Gente, o primeiro ponto que eu quero conversar aqui com vocês hoje é o seguinte: hoje a gente tem muito acesso à informação. São muitas tabelas, são muitos padrões já estabelecidos que essa mamãe acaba pegando. E sabe o que eu vejo na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala na regressão do sono, nos saltos, em tudo isso? Que na maioria das vezes o que está acontecendo ali é um pico de ansiedade da mãe, que já está tão se preparando para o que vai acontecer e que muitas vezes esse bebê até passa por aquele salto ou pelaquela regressão, mas de maneira muito tranquila. E o que atrapalha muito é a ansiedade que a gente fica. Então eu sempre digo assim, é importante a gente saber sim o que está por vir, como a gente deve conduzir e tudo mais. Com certeza é importante ter toda essa informação, mas é mais importante que tudo isso, cruzar essa informação com a observação, olhar para o seu filho, ver os reais sinais que ele está te dando. Afinal, é sobre ele que a gente está falando. O que a gente tem em tabela, em livro, são expectativas. Agora, o seu filho olha para ele e observa ele. E o que acontece, na maioria das vezes, é que a mãe fica no surto de ansiedade e esquece de olhar para o bebê. Então, hoje eu quero conversar aqui com vocês de uma forma tranquila sobre o que é regressão, como ela afeta, o que a gente pode fazer para passar por ela bem, que ela não bagunce toda essa rotina, mas lembrando que não é para ninguém surtar, não é para ninguém ficar anotando e esperando já o que vai acontecer, tá bom? O que são as regressões? Sabe aquele bebê que ele já estava dormindo super bem, ele já estava com um padrão de rotina, estava tudo super bem estabelecidinho e aí de repente a mãe fala assim, virou no giraia, virou uma bagunça, aconteceu alguma coisa aqui na minha casa que o meu filho que dormia super bem, que já estava com um padrão de sono todo estabelecido, agora está em uma bagunça de novo. O que é que pode ser isso? Isso pode ser as famosas regressões do sono. No primeiro ano de idade, tem 3 regressões que são bem marcantes no sono da criança. A primeira é de 3 a 4 meses, a segunda é de 6 meses mais ou menos e a terceira é dos 9 aos 10 meses. São marcos bem importantes e bem significativos, tá? E o que a gente entende por regressão? Eu falo que crescer, gente, é fascinante, né? É algo maravilhoso, mas imagina só quanta insegurança, quanta expectativa, quanta ansiedade se traz na vida desse bebê. Né? Se na nossa vida, quando a gente tem alguma coisa que vai fazer a gente crescer, que vai fazer alguma mudança na nossa vida, tumultua, você faz ideia na vida de um bebê que está aprendendo tudo aqui, não é mesmo? Então, tudo, por exemplo, conhecer a mãozinha, começar a sentar, começar a engatinhar, começar a andar, começar a se alimentar, aquele processo da ansiedade, onde ele entende que a mãe sai de perto dele, mas que a mãe volta. Quando ele começa a entender, por exemplo, empilhar um bloco sobre o outro, organizar os pensamentos, o começo da fala. Então, tudo isso gera muita ansiedade para a criança e gera muitas novas sinapses, porque é muito aprendizado. Então, é um momento que normalmente se regride para depois se avançar. E isso reflete no sono. Aquela criança que já estava maravilhosamente tendo um padrão de sono legal, essa criança ela passa a ter vários despertares durante a noite. Isso, gente, tem uma data determinada, passa por 1 semana, 2 semanas assim e volta ao normal. O que não pode usar, por exemplo, eu vejo muitas mães usando regressão do sono, dente nascendo, sempre como desculpa para a criança não ter uma boa noite de sono.
Não é isso, são datas assim delimitadas, acontece por um período, logo isso passa e a criança volta a dormir bem. É bem importante que a gente consiga ver essa diferença, porque eu percebo que quando a criança não dorme bem, aquele pai e aquela mãe, ela quer sempre arrumar uma desculpa, então é sempre regressão do sono, é sempre aprendendo uma nova habilidade, é sempre um dente nascendo, é sempre um resfriado, sempre se tem uma desculpa, tá? Então vamos olhar para a real situação, né, quando que é uma regressão do sono? Por volta de 3 ou 4 meses é a primeira que a gente tem. Esse bebê, ele começa a entender o ritmo circadiano dele. Então ele começa a ter uma rotina mais bem delimitada, ele começa a prolongar mais o sono, ele começa a enxergar melhor, a sentir melhor o cheiro, a ouvir melhor. Então é como se esse bebê estivesse conhecendo o mundo. O mundo que era bom fica ainda melhor e fica muito mais atrativo. Eu sempre falo que nessa marca dessa idade, parece que era um bebê e passou a ser outro. A mãe fala assim, antes ele dormia em qualquer lugar, agora ele não dorme mais, agora ele fica olhando para tudo e não quer dormir. Gente, essa criança, ela tá aprendendo tudo, ela tá olhando para tudo e agora ela enxerga, ela escuta com muito mais perfeição. Então é realmente muito marcante essa época na vida da criança. É onde é o início que a criança começa a entender que ela se distancia da mãe, que ela não é mais uma simbiose com aquela mãe. Era antes o período da estrogestação, aquela criança meio que acordava e dormindo no peito, no colo, e agora de repente ela consegue começar a entender esse afastamento, esse distanciamento da mãe. Então é uma fase onde realmente o sono regride, onde realmente essa criança chora para dormir, onde ela, se ela estiver no claro, que o ambiente não for preparado, ela não vai querer dormir. Tem bastante fatores aí nessa fase que muda e é onde a mãe está começando a ficar mais tranquila com o bebê, mais segura. De repente esse bebê se transforma, fica outro bebê e aí a mãe fica completamente perdida. Eu falo que é um momento maravilhoso para a gente entender que existem outras formas de acolhimento e não só o peito, que existe o colo, que existe o carinho. Depois, gente, tem o marco dos 6 meses. 6 meses é muita coisa na vida dessa criança. Essa criança passou a sentar, para ver. Ela começa a enxergar o mundo agora sentada. Antes ela só via o mundo deitada, agora ela senta sozinha. Ela começou a se alimentar de sólidos, novas texturas, novos gostos. É muita coisa para esse bebê. Esse bebê que antes só ingeria líquido, agora ele tem que fazer digestão de sólido e ele tem que evacuar esse sólido. Então o processo digestivo traz um certo desconforto também. Muitas vezes coincide com uma fase de ansiedade gigantesca, onde essa mãe volta ao trabalho, não é? Então são muitas coisas que podem atrapalhar o sono. O próprio processo de ansiedade da mãe, o processo desse desconforto alimentar, o processo do querer treinar, ficar sentado. Então são muitas coisas, é um marco bem significativo na vida da criança aos 6 meses, onde parece que estava tudo se tranquilizando e de repente faz uau! A mãe fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Tava tudo tão tranquilo e de repente virou essa bagunça, não é mesmo? É um marco bem significativo. Eu sempre sugiro que essa mãe enxergue pelos olhos desse bebê. Olha só quantas coisas novas esse bebê está lidando. Então é muito importante que a gente envolva essa criança numa conversa, que a gente conte para ela, que a gente tranquilize ela, que a gente tente se manter calma, que essa mãe que voltou a trabalhar faça muito tempo de alta conexão com o teu filho, dê muito contato físico, muito olho no olho, converse, explique o que está acontecendo, isso passa segurança para a criança. Estabeleça uma nova rotina depois de voltar a trabalhar, ou essa criança vai ter um novo cuidador, ou essa criança vai para a escolinha, mas tente estabelecer uma rotina para respeitar as janelas de sono e as boas sonecas, tá? Isso é muito importante. E aí tem um outro marco que é extremamente significativo também, tá? Que é o dos 9 meses, de 9 a 10 meses. Primeiro é quando essa criança começa a engatinhar, ela se distancia dessa mãe. Depois essa criança, ela começa entender que a minha mãe some e depois a minha mãe aparece de volta. É uma espécie de ruptura com essa mãe, né? É um processo de muita ansiedade, de muita angústia para essa criança. E muitas vezes esse bebê, ele acorda para treinar o engatinhar no berço, ou então esse bebê realmente acorda para ficar junto com essa mãe. É um processo extremamente natural, faz parte do desenvolvimento normal da criança, né? Não é nada que, ai meu Deus, e agora? Isso vai passar, vai lá,
lá, acolhe, se faça presente, passa segurança para o teu filho, que é um processo difícil, porque tem esses despertares à noite, mas ele vai passar. E aí, gente, o que eu sempre falo para essa mãe olhar quando ela tá nessa fase aí dessa regressão? A mãe fala assim, tava tudo bem, de repente vira uma bagunça. Primeiro ponto é assim, gente, é sempre acolher os nossos filhos. Se eles estão nos chamando ali no quarto, chorando por algum motivo, é porque eles precisam de nós. O segundo ponto é olhe pela essa situação com os olhos dessa criança. Enxergue o que essa criança está vivendo, a quantidade de modificação na vidinha deles, para que você possa ter mais empatia, para que você consiga resolver essa situação da melhor forma possível. Quando a gente pensa num desenvolvimento motor, eu sempre falo, coloca essa criança para treinar durante o dia essa nova habilidade. Sentar, engatinhar, andar, treina, rolar, treina, cansa de treinar durante o dia para não haver essa necessidade de treino durante a noite. É realmente uma necessidade fisiológica, para que eu consiga aprimorar o que eu aprendi, eu vou treinar. Então eu treino durante o dia para não ter a necessidade de ir na noite. Quando a gente fala de uma questão assim mais emocional, de uma ansiedade, de uma mudança aí na rotina de repente porque essa mãe voltou a trabalhar, eu sempre sugiro muito exercício de alta conexão, muita conversa, muito olho no olho, muito estar segura e estar tranquila para passar tranquilidade para meu filho. Isso é muito importante. Muitas mães falam, mas será mesmo que a criança já entende? Mas será mesmo que a criança já sente? Gente, desde a barriga, essa criança já entende a entonação da nossa voz, entende a forma que a gente expressa com o nosso corpo. Então é extremamente importante buscar essa tranquilidade para que a gente possa passar para essa criança. Agora eu não tenho mais, de repente, o tempo todo com essa criança, mas eu tenho, sei lá, 1 hora de qualidade, eu esqueço de tudo e eu me volto para o meu filho. E antes o meu filho dormia em qualquer lugar, no claro, agora ele não dorme mais. Bom, então vamos preparar esse ambiente, vamos se modificar para oferecer melhor qualidade de sono e menos despertares para essa criança. E isso que eu falo, olha pelos olhos do seu filho, é muito importante, porque quando você olha pelos olhos da criança e você consegue, por exemplo, ele dormia antes em qualquer lugar, agora ele não dorme mais. Por que ele não está dormindo? Porque ele quer olhar para tudo. Bom, então eu vou preparar um ambiente. Não é? Antes eu colocava essa criança para dormir no berço, agora ele não aceita mais. Mas por que ele não aceita mais? Porque eu voltei a trabalhar. Bom, então eu vou dar um colinho. Entende isso? Que a gente vai olhar pelos olhos da criança para a gente poder entender e conseguir suprir esse momento na vidinha dela que ela está precisando de nós. Isso é muito importante, gente. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que cada criança é uma. Da mesma forma que cada uma engatinha no momento, cada uma começa a andar em outro momento, cada um reage de um jeito a determinada situação. Nos marcos, na regressão do sono, também é assim. Tem criança que é mais sensível e que vira um turbilhão quando está passando por isso. Tem criança que é mais ou menos e tem criança que passa por isso e nem sente. Então, respeite o jeitinho que é o seu filho. Seja consciente. Ele é uma criança mais sensível, ele sente. Tenha paciência, vai passar. Não, ele é super tranquilo, ele nem sente. Ok, você foi agraciada. Então, olha para essa criança e respeita essa criança do jeitinho que ela é. Então, é importante o quê, gente? Conhecer essa regressão, entender de preparar esse ambiente, entender de ter consistência nessa rotina, de oferecer essa alta conexão, porque emocionalmente essa criança está precisando. É muito importante que a gente entenda para que a gente consiga conduzir bem esses momentos, sempre acolhendo, sempre estando lá, pronto para os nossos filhos. Essa responsividade, ela é muito importante, tá bom? Eu espero que eu tenha trazido aí uma luz para vocês. Convido vocês a se inscreverem no canal, a ativar as notificações para que vocês possam receber aqui as novidades do canal. Vocês me encontram nas redes sociais, na fanpage do Facebook e no Instagram, como Orientação do Sono. Vão lá, curtam, compartilhe, comente, leve sua dúvida. A gente está sempre trazendo novas informações. O meu intuito realmente é esse, poder ajudar, poder trazer para vocês uma maternidade muito mais tranquila. Um beijo e até a próxima!